Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Espero que sim. E ontem assisti o jogo, né, do Corinthians e do Racing. A gente espera sempre mais do time que a gente torce, né? Mas a gente não deve sofrer para torcer, né? Com o time, porque o futebol antes de tudo, uma fonte de alegria, uma maneira de me conectar, né, com algo maior do que eu, assim, vamos dizer assim. Eu sei que meu time, como qualquer outro aí, terá altos e baixos, né, mas o Corinthians, eu falo a verdade, em quantos baixos tá tendo o Corinthians, meu Deus do céu. É até triste falar, mas aí só tá tendo baixo ultimamente, não tá tendo nenhum alto, não. Mas é natural como torcedor que eu sinto uma mistura de emoções fortes como alegria, ansiedade, decepção, né? Que é o que a gente mais está sentindo hoje, né? Depois de um jogo de ontem, né? Mas permitir que isso se transforme em sofrimento constante, faz a gente perder o propósito de torcer, né? Que é ter aquela alegria, aquela felicidade, né? Mas porque a gente não deve colocar toda a felicidade ou o bem-estar da gente em algo que a gente não pode controlar, né? Como é o desempenho do time. Como posso dizer? A gente não pode se afastar da essência do futebol, que é somente torcer, vibrar a cada conquista, vibrar a cada vitória. Mas a gente não deve sofrer demais, né, com as derrotas, porque isso vai desgastando emocionalmente, tanto fisicamente quanto na cabeça, né? Mas é uma coisa que deveria ser leve, né? Mas não é uma coisa leve, acaba se tornando uma coisa pesada, né? Então se a gente sofrer demais com as derrotas, a gente acaba se desgastando emocionalmente, né? E transformando uma experiência que devia ser leve numa carga. E não é uma coisa que a gente quer para a vida da gente. A gente tem que viver leve, né? Por quê? Porque a vida já é pesada, né? A gente já sofre demais com as coisas que acontecem no dia a dia da gente aí. Seja no emprego, seja em casa, com um parente doente, com crianças pedindo alguma coisa a gente não pode dar, sabe? Então, o futebol é só uma parte da vida da gente. A gente não deve levar pro lado muito emocional, né? Lógico, mas quem que não gosta de ver um clássico aí, um Corinthians e Palmeiras, um Flamengo e Botafogo, Flamengo e Fluminense, Palmeiras e São Paulo e por aí vai, né? Quem não gosta de ver um clássico desse e não vibra com a vitória do seu time, né? Mas futebol é só uma parte da vida. A gente deve permanecer como algo que traz alívio e uma dose saudável de competição, mas não pode trazer sofrimento, né? A gente quer fazer parte desse universo de maneira saudável, mas a gente sabe que, por mais que a gente saiba que não adianta a gente somente torcer para que ganhe, a gente sabe que vai haver as derrotas, né? Mas a gente não deve perder a paixão pelo nosso time, a gente tem que continuar apoiando e tal, mas não ser aquela pessoa que perde noites de sono por causa de um jogo de futebol. Quando a gente transformar essas derrotas em lições, em algo passageiro e sem levar tão a sério, a gente vai ficando mais leve. E, ironicamente, né, acaba torcendo com mais ânimo e otimismo, né? Também não quero deixar de torcer, porque é um esporte que eu amo e
não pode deixar que isso afete negativamente os meus relacionamentos ou minha paz de espírito, sabe? E afinal, as amizades, os momentos compartilhados com outros torcedores vale muito mais do que qualquer resultado em campo. Então a gente vê que a beleza de torcer por um time, né? Seja você o time que você torcer, no caso, né? Eu sou corintiano, mas tá fazer o que, né? Cada um. Mas a gente tem que ver que é uma ideia, é algo coletivo, não é uma coisa particular da gente, né? Não é só eu que tô torcendo, tem muitos aí que tá torcendo e tá sofrendo pra caramba, né? A gente vê que tá sofrendo pra caramba. Mas no fundo a gente espera que essa experiência faça a gente crescer e ser alguém melhor na vida, né? A gente lembra, eu lembro há muito tempo quando eu era criança, que teve um jogo do Corinthians e Palmeiras que eu tava na casa do meu avô assistindo. E eu lembro que ele pegou e... Eu lembro que o Corinthians perdeu nessa época. Fiquei muito, chorava. E eu falei pra ele, eu quero ir embora. Ele teve que pegar uma Kombi que ele tinha na época, uma Kombi branca, eu lembro até hoje. Ele pegou a Kombi branca e me levou embora. Chegou lá, minha mãe falou assim, ó, o que foi que você voltou embora? Você sempre gosta de ficar na casa do vô. Aí eu chorando, de lágrimas escorria do olho, assim, falei, minha mãe, Corinthians perdeu. Enfim, né? A gente não deve levar por esse lado. Depois que a gente amadurece, a gente vai vendo que não é bem por aí, né? Independente dos placares. Fazer o quê? Perdeu. Bola pra frente. Vamos em frente que logo tem outro jogo pra gente sofrer mais um pouquinho aí. Lembrando mais uma coisa também, a gente não deve sofrer por quê? Porque enquanto a gente tá aqui ganhando nosso dinheirinho suado na CLT da vida, né? Trabalhando 8 horas por dia, 5 dias na semana, às vezes até 6 ou 7 dias fazendo um bico por fora. A gente tem que ver que com o salário que eles ganham lá, a gente levaria praticamente a vida toda para ganhar. E eles ganham isso aí em um mês, alguns até em um jogo. Então a gente tem que pôr a mão na consciência e pensar um pouquinho sobre isso, porque eles estão ganhando muito para jogar bola. E a gente está ganhando problema no coração, problema na cabeça, por ficar torcendo por um time que não tá nem aí pra gente. É isso aí, pessoal. Um ótimo dia pra vocês, tudo de bom aí. Valeu.